Esse é o segundo episódio da série Transformando a Sua Vida em 6 Meses. E enquanto eu pensava como eu faria para realmente tirar esse projeto do papel, eu percebi que eu precisava focar em apenas uma única coisa. Mas que coisa seria essa? Eu precisei encontrar essa resposta. No primeiro episódio dessa série, eu compartilhei com vocês quais eram as minhas metas para 2025 e quais as estratégias que eu iria utilizar para alcançar essas metas. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês na prática como que foram os últimos dias. Será que eu consegui ser 100% consistente ou eu falhei? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a esse canal. Por aqui a gente fala muito sobre transformação, sobre foco, sobre intencionalidade e propósito de vida. Então aproveita para se inscrever nesse canal e acompanhar essa jornada de transformação. Bom, então bora começar esse vídeo. No final de 2024, eu tomei uma decisão que eu faria de 2025 um motivo de orgulho, mas não com um esforço excessivo, e sim com atitudes diárias de maneira estratégica para então alcançar os meus objetivos. Enquanto eu pensava no meu único motivo, eu me questionei: o que eu preciso fazer diariamente para alcançar o destino que eu tanto sonho? E aí, enquanto eu lia um livro, eu me deparei com a seguinte frase: as pessoas não decidem o próprio futuro. Elas decidem os seus hábitos e seus hábitos decidem o seu futuro. A realidade é que nós não podemos projetar ou estabelecer o resultado que nós teremos, mas nós podemos construir o agora e com pequenas atitudes diárias e bons hábitos, tudo, absolutamente tudo, pode mudar. Apenas uma ideia pode transformar a sua vida. E qual ideia você precisa ter para mudar de vida? Ou melhor, o que você precisa fazer todos os dias para alcançar os seus objetivos? Eu perguntei isso a mim mesma e a resposta foi: manter a constância sem distrações. E foi isso que eu fiz. O chamado esforço seletivo. Você pensa de forma estratégica, mas de maneira intencional. E será que tem sido fácil? Nem sempre. Afinal, todos nós somos rodeados de distrações o tempo inteiro. Mas eu tenho uma meta, que é ter mais foco. E eu consegui, em partes. Eu passei menos tempo no celular, passei 2 semanas um pouco mais off das redes sociais, o que me permitiu focar nas minhas metas. Por outro lado, nem sempre é fácil conciliar as redes sociais com o seu foco. Nós precisamos, então, aprender a criar estratégias para não perder a constância. E sabe, eu refleti muito sobre qual rotina eu precisaria criar. Aonde que eu iria realmente direcionar o meu foco? Porque às vezes a gente pensa, quando a gente vê, principalmente as pessoas na internet, a gente acha que essas pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, falam sobre constância e foco, elas são constantes e têm foco 100%. Só que isso não é verdade. A verdade é que até nós que falamos sobre esse tipo de assunto, nós precisamos nos lembrar e retornar o tempo inteiro ao foco inicial. E nós precisamos recomeçar e criar estratégias, principalmente agora que começamos um novo ano. Retomar nem sempre é simples. Isso exige esforço intencional. E nós precisamos trazer à nossa memória o tempo inteiro os nossos objetivos. E uma coisa que nós precisamos sempre ter em mente é: aonde nós queremos direcionar o nosso foco? Eu precisei fazer essa pergunta para mim mesma durante esses últimos dias, essas 2 últimas semanas, porque aonde eu queria realmente colocar o meu foco? Era no meu desenvolvimento? Era na leitura? Era no trabalho? Era no exercício físico? Porque a grande verdade é que é quase impossível nós mantermos um certo equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos, então, entender qual é a área em que realmente nós queremos colocar como prioridade. Por exemplo, nessas 2 últimas semanas eu foquei em colocar aqueles hábitos que eu tinha dado uma desequilibrada em ação. Então, eu voltei a estudar de forma mais intencional, eu fui mais constante na prática de exercício físico. E eu preciso deixar claro aqui que nem todos os dias foram fáceis. Eu queria dar atenção para todas as áreas em que eu estipulei a meta. Porém, eu precisei reduzir um pouco o meu foco para observar o que era o mais importante. Então, quando a gente fala sobre jornadas de transformação, você precisa se perguntar: para onde eu quero direcionar o meu foco?
E essa pergunta é o que realmente vai mover você. Bom, então no primeiro episódio eu compartilhei com vocês que uma das minhas metas pessoais era obter mais foco. E naturalmente para isso eu precisaria parar de me distrair. Então eu deixei o celular um pouco de lado. Eu passei menos tempo no celular e eu observei isso. E acabou que eu não entrei tanto nas redes sociais, o que foi um pouco complicado porque eu precisava produzir mais conteúdo para o Instagram. E eu deixei um pouco de lado, basicamente eu fiz um detox digital. Eu respirei fundo e me lembrei de quais eram as minhas metas. Uma outra meta que eu tinha estabelecido era conhecer novas pessoas e fazer novas amizades. E essa aqui, eu me surpreendi. Eu não só consegui me conectar com novas pessoas, que são muito legais, como eu também saí da minha zona de conforto e me permiti formar novas amizades. O que eu achei mais interessante é que o ato de eu estar disposta, disponível, acessível para conhecer novas pessoas, principalmente no meu ciclo, seja na igreja, seja nos lugares que eu vou a eventos, eu estava aberta a conhecer novas pessoas. E eu consegui conhecer, pessoas muito legais. Então, que falam sobre os mesmos assuntos que eu, que gostam do digital, gostam do desenvolvimento pessoal, leem livros, praticam exercícios físicos. Então, quando você está aberta, isso aqui foi algo que eu percebi nítido. Em 15 dias, só o fato de eu estar disposta a conhecer novas pessoas, eu consegui me conectar de forma genuína com potenciais amizades. E eu percebi uma coisa, quando nós estamos dispostos a tirar as nossas metas do papel, nós alcançamos o nosso objetivo. E assim como eu já disse em outros vídeos, nós somos a única pessoa responsável pela construção do nosso futuro. Então, dizer que você vai mudar e você não sair da sua zona de conforto e não estar disposto a fazer isso acontecer, cara, eu sinto lhe dizer, mas tudo vai continuar da mesma forma. 2025 é o ano em que a sua vida pode mudar, mas vai começar da tua decisão. Vai começar dessa, não só vontade, mas dedicação também. Então não tenha medo de sair da sua zona de conforto. Não tenha receio do que as pessoas vão pensar de você. Se você, por exemplo, começar um canal no YouTube, começar a produzir conteúdo nas redes sociais, porque às vezes o que nos limita são os nossos pensamentos, enquanto as nossas decisões e ações é que deveriam realmente mover a nossa vida. Essa é uma excelente reflexão que eu fiz e eu acho que vale a pena você pensar a respeito. Agora, analisando a área intelectual da minha vida, eu tinha estipulado como meta me desenvolver, no estudo e na leitura. Um adendo aqui, na primeira semana de janeiro, logo na primeira semana do projeto, de desenvolvimento, dos 6 meses de transformação, eu estava muito desanimada. Então, eu percebi que eu não consegui ser consistente como eu queria e eu fiz um exercício físico durante todos os 7 dias. Então, eu pratiquei apenas uma vez de exercício físico. Eu estava voltando também depois de alguns dias de descanso, final de ano, festa e tudo. Então eu percebo que recomeçar, às vezes, é um grande desafio. Só que quando a gente realmente quer fazer, a gente de verdade, a gente coloca aquela meta na cabeça e fala, eu não vou parar. Eu posso até errar, mas eu não vou desistir disso aqui. E foi isso que eu fiz, principalmente na questão do estudo, A gente estava voltando ali, recomeçando a consistência dos hábitos e das metas. Então, eu vou deixar até para vocês o meu planner aí. Eu dei um checklist durante toda a semana. E nos últimos dias eu consegui praticar a leitura 5 vezes na semana. Eu também tive o estudo intencional. Então, eu pratiquei inglês e música todos os dias. Eu ainda quero melhorar a questão dos estudos, porque eu estou estudando alguns poucos minutos em inglês e eu divido o inglês e a prática do estudo da música, Eu estou retomando ao hábito do estudo intencional. Então, eu percebi que se eu colocasse, por exemplo, 1 hora de estudo todos os dias, talvez eu não conseguisse me dedicar. Então, eu coloquei meia hora na primeira semana, consegui estudar todos os dias inglês e a música. E agora, na próxima semana, eu já vou me dedicar a colocar um pouco mais de tempo e ser um pouco mais estratégica nos próximos assuntos que eu pretendo estudar. Então, eu observei pontos muito positivos dessa questão da área intelectual, eu vi que eu consegui evoluir, mas eu iniciei o ano sem um horário definido para a criação dos meus hábitos. Então, ano passado, eu estava acordando mais cedo. Nesse mês de janeiro, eu já vi que eu precisei retomar, acordar no horário que antes eu acordava. Então, os meus hábitos, eles não estão no horário que eu gostaria. Eu estou precisando também realinhar os meus horários. E aí entra essa questão de que, às vezes, o problema não é o seu hábito,
não é a meta que você estipulou, mas é a organização da sua rotina, realmente dos seus horários. Então é uma coisa que eu tenho que melhorar e eu já estou me reorganizando para conseguir alinhar os horários certinho e estabelecer cada hábito no seu horário certo. No último episódio, eu compartilhei com vocês também a minha meta voltada para a área profissional e quais seriam as estratégias que eu iria utilizar para conseguir alcançar essas metas. Eu coloquei como primeiro objetivo produzir mais conteúdo para as redes sociais. E aqui eu incluo o Instagram principalmente porque é a rede que geralmente eu mais produzo conteúdo, além do YouTube. Só que nessas primeiras 2 semanas, de forma intencional, eu não produzi conteúdo. Eu queria ter mais foco, então eu realmente não produzi conteúdo. Fiquei um pouco frustrada. Quero produzir conteúdo para lá, só que eu ainda sinto que aquela rede social, ela tira muito do nosso foco. E a minha intenção, se eu pudesse, era nem estar naquela rede social. E aqui eu tô abrindo o jogo com vocês, tá? Vou falar o que eu tô pensando. Posso falar? Cara, é o seguinte. Eu gosto do Instagram. Só que a forma como aquela rede, ela nos tira o foco é muito louca. Você precisa se controlar o tempo inteiro. Às vezes, a gente segue uma linha consistente. E eu venho de um processo onde eu aprendi e eu consegui criar consistência. Porém, nos últimos meses eu percebi que eu não dei tanto a atenção aos detalhes como eu deveria. E ao perceber esses erros, eu precisei entender como eu faria para melhorar onde eu estava errando. O ponto é que as redes sociais, na minha opinião, ainda são um grande motivo para a falta de foco na nossa geração. E mesmo que eu entre de forma intencional para postar conteúdo para crescer naquela rede, eu ainda assim me sinto mal de alguma forma. E o meu sentimento mais genuíno nessas últimas 2 semanas era: eu quero produzir conteúdo e eu vou fazer isso acontecer. Mas ao mesmo tempo eu sentia, nossa, tudo que eu queria era desinstalar esse Instagram. Eu queria só desativar tudo e não depender disso para crescer ou para ser vista. Gente, eu tô numa briga interna, tá? Eu tô abrindo o jogo pra vocês aqui porque essa é a real. Eu tenho como objetivo e meta crescer no Instagram, crescer no digital. Porém, eu queria não precisar depender de uma rede social pra isso. Se eu pudesse, eu simplesmente desativaria o perfil e eu ficaria só com o YouTube. Mas aí eu me pergunto, será que vale a pena? Enfim, esse é só um pensamento que passou pela minha cabeça nos últimos dias. Sobre, ao mesmo tempo em que eu quero estar nativa, eu só queria não ter que mostrar as coisas para as pessoas. Eu acho que esses questionamentos de será que eu devo fazer, como é que eu encontro o equilíbrio, tudo isso nos faz achar respostas. E são através dessas perguntas que nós conseguimos realmente encontrar a resposta da nossa dúvida. Então as dúvidas e as indecisões são importantes para te fazer se posicionar de alguma forma. E é isso que eu tenho feito. Tenho procurado me posicionar da melhor forma possível, de maneira não 100% confortável, porque a intenção é realmente sair da minha zona de conforto. Mas durante essa jornada eu quero ter resultados de forma estratégica. Tirando isso, a outra estratégia dentro da vida profissional que eu tinha era focar nas mentorias. E eu já tenho alunos mentorados meus de forma individual, só que o meu objetivo agora é criar e abrir uma turma de mentoria, a turma da transformação de 2025. E muito em breve as aulas já vão começar, as vagas já estão abertas e eu já fiz toda a estratégia necessária para cada aula, estipulei sobre qual tema eu vou falar sobre criação de novos hábitos, sobre constância, principalmente sobre essa questão do foco. Né? Eu já fiz o template de exercícios onde a gente vai abordar em cada aula, então eu consegui. Tá nessa meta, esse objetivo profissional de abrir as vagas da mentoria, de estipular as aulas, eu consegui, deu tudo certo. Agora só falta realmente começar as aulas da nossa nova turma. Inclusive, se você quiser fazer parte dessa turma, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link para a lista de espera. Eu vou entrar em contato com você caso você queira fazer parte da nossa mentoria. Agora falando sobre a última meta dentro da área profissional, é a respeito desse canal aqui. Eu coloquei como meta bater 50 mil inscritos em 6 meses. E para isso, eu teria que produzir mais conteúdo para o YouTube. E é exatamente o que eu estou fazendo. A minha ideia e a estratégia que eu coloquei era produzir conteúdos bons, de forma intencional, que possam agregar na vida de vocês. Então nós estamos apenas começando. Nos próximos meses e próximas semanas a gente vai ter muito mais conteúdo por aqui. Eu vou seguir melhorando os conteúdos por aqui. Inclusive, se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveite e já clica nesse botão aqui para me ajudar a bater a minha meta de 50 mil inscritos em 6 meses. Agora falando sobre a área
física. Gente do céu! Essa foi a área que eu mais tive dificuldade em 2024. Inclusive, eu compartilhei com vocês no último vídeo aqui, no último episódio. Cara, eu falei como foi difícil pra mim conseguir manter a consistência no exercício físico, porque eu dei muito mais atenção pra questão profissional, então eu deixei de lado a prática do exercício e eu consegui retomar. O que foi mais legal é que começou o ano e eu fui pra academia no segundo dia, dia 2. Lá estava eu na academia e nos dias que se seguiram, eu aproveitei para fazer exercícios físicos em casa. E eu me surpreendi porque eu consegui 5 dias seguidos fazer exercício aqui na minha própria casa. Então, os dias que eu não tive tempo para ir na academia, porque é um pouco longe da minha casa, eu fiz exercício em casa e eu realmente saí da minha zona de conforto, o que foi muito bom. Eu tô com a meta de definir o corpo, então futuramente eu vou mostrar para vocês também o antes e depois de como vai ser essa evolução física. E agora falando sobre a área espiritual da minha vida. Eu consegui manter a consistência no devocional. 7 vezes na semana eu consegui praticar, a leitura da palavra, fazer o meu momento de oração. Eu também consegui servir mais na igreja. Eu participei de alguns eventos que teve aqui agora no início do ano. Eu estou evoluindo cada vez mais. Agora fazendo uma análise geral de todas as minhas metas e as áreas que eu queria mudar, eu percebi que mesmo que não tenha sido de forma intencional, eu dei prioridade para algumas áreas que estavam me incomodando mais. A começar pela prática do exercício físico, que eu realmente estava incomodada. Então talvez eu tenha deixado um pouco de lado a questão da produção de conteúdo para focar em uma outra área. Sobre a questão do plano de ação prático, eu fui rastreando os meus hábitos e observando quais eram as áreas que eu estava conseguindo ser consistente. E quando chegou no dia do planejamento, no domingo, o planejamento da minha semana, eu analisei o que eu consegui fazer e o que eu não consegui fazer. E com base nisso, eu já tenho uma ideia do que eu tenho que melhorar na próxima semana e do que eu devo continuar sendo consistente. Então, o meu objetivo era criar o meu planner de 2025, fazer o meu rastreamento semanal. No final do mês também eu vou observar quais foram as melhorias, por exemplo, de janeiro, de fevereiro e assim consecutivamente. Então, o objetivo de criar o planner e rastrear os hábitos eu consegui fazer. Agora eu tô aqui sentada na rede e eu tava relendo o livro A Única Coisa. E eu parei para refletir sobre uma das coisas que está escrito aqui. Sabe, às vezes nós queremos grandes transformações, mas talvez focar em uma única coisa seja a real solução. Então, talvez o que te falte seja ter mais foco, parar de se distrair. Talvez se nós focarmos em nos distrairmos menos e aprendermos de fato a focar no que é importante para nós, e se a gente realmente conseguir colocar os nossos objetivos em ação através das nossas pequenas decisões e ações diárias, imagina o quanto de resultado a gente vai ter. E sabe, eu tenho percebido nesses últimos dias que quanto mais foco eu dou aos pequenos detalhes, mais resultados eu tenho. Então, o grande sucesso chega quando nós fazemos as coisas de forma pensada, de forma realmente intencional. É como uma fileira de dominós, que quando cai, não só derruba muitas coisas, várias coisas, como também ela consegue, essa fileira de dominós, derrubar coisas maiores do que os dominós em si. E aonde eu quero chegar com tudo isso? É que quando nós falamos sobre sucesso, você pode mirar no objetivo mais alto. Se você souber estabelecer as prioridades e colocar a sua energia, o seu esforço, no que realmente vale a pena, você pode alcançar qualquer coisa. Então, esse livro vai trazer justamente esse entendimento, que para ter grandes resultados, resultados extraordinários na sua vida, você precisa causar um efeito dominó. Porque o sucesso extraordinário, ele é sequencial, você faz a coisa certa e aí você foca na próxima coisa certa a ser feita. Então, para esse final de vídeo, eu deixo uma reflexão para você. Qual é, na sua opinião, a única coisa pela qual você deve focar? É realmente parar de se distrair e ser uma pessoa mais consistente? O que você precisa focar para conseguir realizar todo e qualquer objetivo? Eu precisei encontrar a minha resposta. E qual é a sua resposta? O sucesso, então, exige uma singularidade de propósito. Viva por um propósito e encontre o seu único motivo. Bom, estamos chegando ao final desse vídeo. Vou aproveitar para encerrar por aqui.
Se você, assim como eu, deseja viver a sua transformação em 2025, se você deseja atingir os seus objetivos, ter mais foco e ser uma pessoa mais consistente, saiba que já estão abertas as vagas para a minha mentoria, a Turma da Transformação de 2025. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, se você quiser participar dessa turma e transformar a sua vida. Aproveita e já se inscreve na lista de espera. E aí, você gostou desse conteúdo? Viu que eu dei uma variada no cenário também? Se você gostou, aproveita para deixar o seu like e não se esquece de compartilhar com alguém que precisa ouvir sobre esse assunto. Agora eu vou ficando por aqui, meus amigos. Um beijo e até a próxima!